a Paraxá, porção Itró. E escutou Itró, que é o Jetro, chefe de Midian, sogro de Moisés, tudo que fez Deus a Moisés e a Israel, seu povo, e como tirou Israel do Egito. Tomou Yetró, sogro de Moshe, a Tzporá, mulher de Moisés, depois que ele a tinha enviado, e a seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gershom, porque disse: peregrino fui em terra estranha, e o nome do outro Eliezer, pois o Deus de meu pai veio em minha ajuda e livrou-me da espada do faraó. Vieram Itró, sogro de Moisés, seus filhos e sua mulher, a Moisés, no deserto, onde ele acampava no monte de Deus. E disse a Moisés: eu sou teu sogro, Jetro. Venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Até aqui tá bom. É dito pelos sábios que toda paraxá, onde ela leva o nome de uma pessoa, é sinal que ela tem bastante importância. E nós temos algumas paraxiot. Essa que é Itró, nós vamos ter Balac, que é uma outra. Então, e Bilam, a gente lembra aí de Bilam? Bilam está na paraxá de Balac. São coisas todas importantes. Essa paraxá, ela vai mostrar para a gente a preparação que este povo teve. Vamos fazer um resumo dessa história para vocês compreenderem. É claro que Deus iniciou todas as coisas com Adão, tá? E aí foi passando estes preceitos de Deus, homem a homem, tá? Dentro dos homens, por exemplo, você sabe que nasceu Caim e Abel, tá? Mas nasceram outros filhos também. E aí você vê a informação que Sete novamente começa a invocar o nome do Senhor. Daí para frente a gente vai vendo nomes que vai chegar até a época de Noé, que é Noé. Em Noé vem o dilúvio, destrói tudo, começa novamente. E aí vai novamente passando geração após geração, chegando em Abraão. Em Abraão, Deus começa já a falar para ele de um povo que seria escolhido na terra. Para quem ouve assim, de momento, vai achar que Deus, quando fala para Abraão, olha, eu vou criar um povo da tua geração. Na verdade, tem um escrito judaico, eu disse que eu não me lembrava o livro, não me recordo se é Em Busca da Verdade, onde é declarado que antes de ter criação alguma, quando somente o Or Ein Sof, a luz infinita de Deus, existia, Deus já havia pensado, visualizado, tá? As coisas vêm como modelo até para o nosso corpo. Antes de você fazer alguma coisa, você pensa, você idealiza. Isso acontece, vamos chamar, na tua mente, tá? E assim que você vai dando condições até que ele se materializa no mundo físico, tá? Agora nós estamos chegando num tempo de materialização física daquilo que Deus já havia pensado quando sequer o mundo era existente. Não havia nada de nada, nenhuma criação, tá? Lembrando que Deus criou muitos mundos, destruiu, e aí foi criado, portanto, o mundo de Adão, Cadmon, depois Atzilut, depois Briá. Em Briá é criado Adão. Adão cai, ele contamina o mundo de Briá, o mundo de Etzirá, onde estão os anjos, e o mundo de Asiá, onde nós estamos, tá? A nossa alma, ela tem parte em cada uma desses mundos.
Por isso você deve entender que uma atitude nossa, ela afeta o mundo inteiro, o universo inteiro, todo o universo criado. Cada um deixa chamado mundo ou um universo. Porção da nossa alma, Nefesh, ela tem local aqui em Asiá. Porção de nossa alma, Ruach, ela está ligada com o mundo de Yetzirah. Porção de nossa alma, Neshama, ela está em Briá. Os outros dois, Atzilut e Adão Kadimon, está relacionado com a parte da nossa alma, Hayá e Yehidah. Bom, então Deus, ele fala com Abraão e diz que o povo dele, lembra, Abraão não podia ter filho, lembram disso, né? Como que ele descobriu que ele não podia ter filho? Alguém lembra? Pelos astros, por causa da astrologia. Ele viu que estava determinado que ele não teria filho. E o que Deus fez? Deus disse para ele, sai para fora, veja aqui os céus, as estrelas, eu posso, uma mudança de posição que Deus causou nos astros, já afetou toda a vida da pessoa. Então, de esterilidade, passou a ser fértil, por causa dessa mudança. Bom, com isso, Deus fala para ele que a geração deles seria tão grande que era impossível contar. E aí, Deus faz um anúncio. Este meu povo, ou seja, estes descendentes que virá de você, Abraão, eles ficarão numa nação estrangeira e ali eles serão escravizados. Isso aconteceu nesse tempo que agora estamos nessa paraxá. E aí vem todo esse tempo que eles ficaram lá, e aqui nessa paraxá contou o quê? Sobre a saída do Egito. Saiu do Egito, começa o preparo com a travessia do Mar Vermelho, começa a contar as semanas que vai culminar na entrega de Deus da Torá na terra. Lembrando que os escritos dos sábios dizem que 7 coisas existiam antes que o mundo fosse criado. Uma dessas coisas é a Torá. Uma outra coisa, alguém lembra? Uma coisa famosa que foi criada? É curiosidade? O que foi criado? A boca da terra. Aquela boca que serviu para engolir Corá, naquela rebeldia dele. Então, é isso que vai contar para a gente. Então, perceba que essa história, ela é vivida pelo povo, e ela é tão maravilhosa que ela vai sendo contada e vai espalhando. Chegou aos ouvidos de Itró, na terra de Midian. E ali, você vê que começa aqui contando, olha, eu ouvi dizer dos feitos maravilhosos deste Deus. Então, por que ele fala deste Deus? Porque o Itró, ele tinha sido sacerdote no Egito, e ele conhecia todas as divindades possíveis. Então ele sabia diferenciar Deus de deuses. Não faça confusão com essa questão. Nós estamos falando que ele estava fazendo distinção entre Deus e deuses, porque está escrito no Tanar, que em Isaías, se não me falha a memória, capítulo 45, ali vai dizer que Deus está ele só, não tem outro junto com ele. Por que o texto fala literalmente isso no hebraico? Que não tem outro com ele, está ele só. Ele é Deus, ele criou o mal, ele fala que ele criou o mal, que ele criou as trevas e que ele criou a luz, tá? E ele declara que somente ele é Deus, e fora dele nenhum Deus se formou. Tem uma canção
que lá no passado a gente cantou bastante, e tem muitos cantores gospel que já cantaram muito esse texto, que diz assim, ó, agindo Deus, quem impedirá? Tá? E mais para frente a letra vai falar, eu sou o Senhor teu Deus, e vai dizer que não há nenhum outro, que depois dele, Deus, nenhum outro se formou e nenhum outro vai se formar, tá? Então ele é único, por isso nós declaramos no Shema Israel, Adonai Echad, Adonai é um, não tem um segundo nem o terceiro, tá? E esse texto fica claro justamente para a gente pensar nisso, porque futuramente criou-se uma religião, que é a religião cristã, que ela adota Deus 1, Deus 2 e Deus 3, tá certo? Fazendo distinção, mas dizendo que os três é um. E portanto, e além disso foi declarado que Deus virou as costas para esse povo que a gente está falando, que ele, Deus, criou. Você como mãe, você nunca abandonou o teu filho, nunca pensou em abandonar, mas você concorda que muitas mães já abandonaram seus filhos? Também em Isaías está escrito, Deus falando assim, ainda que uma mãe, então quando fala, ainda que uma mãe abandone o seu filho, significa que geralmente a mãe não abandona, mas pode acontecer de alguma mãe abandonar seus filhos. E aí diz, ainda que isso aconteça, eu, o Eterno, não vou te abandonar. Está falando para a nação que ele criou. Que nação é essa? É essa que nós vamos ver agora o surgimento dela, estamos acompanhando por essa porção o surgimento dessa nação. E é justamente esse povo que diz o escrito que lá quando não havia nada, somente Or Ein Sof, somente a luz infinita de Deus, não havia criação nenhuma, Deus já tinha pensado, visualizado esse povo dele. Agora, você acha possível a linha cristã, como a gente aprendeu no passado, que Deus virou as costas para Israel, para que ele cuidasse agora nesse tempo somente da chamada igreja? Que possibilidade há que isso aconteça? Que Deus possa virar as costas para aquele que ele pensou e criou quando nenhuma criação havia. Não tem sentido uma coisa dessa. Justamente porque quando Deus fala a respeito do divórcio, que ele fala sobre o casamento, ali ele vai dizer que o exemplo parte dele, que ele casou com este povo e que ele não se separa jamais desse povo. Portanto, o argumento cristão que a gente ensinou no passado tantas vezes, que Deus virou as costas para o judeu, biblicamente falando, pelo Tanar, isso não tem como acontecer, porque Deus criou um povo e estabeleceu um povo para ficar com ele para sempre. Ele diz, eu não vou te abandonar. E se você ler livro do profeta Isaías, Ezequiel, Jeremias, você vai notar que Deus está falando sobre o exílio que viria, as coisas que aconteceram, e Ele está sempre dando oportunidade de techuvá, para que esse povo se volte para Ele. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a semana passada nós falamos sobre Adão, falamos sobre aquele corpo de Adão quando ele era um ser espiritual, não tinha o Adão físico, tá? Então estamos falando de algo que estava no mundo de Briá, e quando houve o pecado, quando ele come do conhecimento do bem e do mal, esse conhecimento veio para dentro dele e misturou. E aí você começa a entender, o Yetzer Hará, o Yetzer Hatov, passa a ficar agora dentro do homem. Nesse tempo, Satã, por exemplo, ele não estava dentro do homem, ele estava do lado de fora. Agora, ele passa a estar dentro do homem. Ok? E assim, agora vamos voltar para cá.
para esse texto, porque eu tinha comentado, foi para vocês que eu tinha falado que nem bolinha de gude, que eu dei exemplo, foi aqui, que eu comentei com outra pessoa depois, aí eu não estava lembrando qual era o exemplo que eu tinha dado. Então é como as bolinhas de gude, essas bolinhas de gude formando todo o corpo de Adão, uma grande parte, uma grande maioria dessas partes, elas como se fizesse um rasgo naquele corpo, então essas bolinhas desceram, elas desceram abaixo desse mundo de Asiá. Por isso que, e tem uma coisa importante, quando a gente nasce nesse mundo, nós nascemos, quando a gente entra como Nefesh num corpo físico, este corpo físico já está tomado, totalmente envolvido pelas cascas que é chamado de clipot, são as cascas, é essa névoa de escuridão, tá certo? Então, a pessoa quando nasce nessa terra, ela já nasce totalmente envolvida nessa estrutura do mal, tá? Por isso que é dito que a criança não tem Yetzer Tov, ela tem Yetzer Hará. Isso a gente tinha explicado semana passada. Também falamos que a nossa missão é reconstruir ou restituir o corpo de Adão, porque cada alma ela sai de um órgão do corpo de Adão. Para o judeu é dito o seguinte, para eles o negócio é muito mais complexo do que para nós que somos Benei Noach, tá? Com a morte de um judeu, a primeira coisa que vai perguntar para ele é qual é o seu nome. Por quê? Porque o judeu ele recebe um nome judaico com 13 anos de idade quando faz o Brit Milá, tá? Com 13 anos. Significa que a partir daquele dia, 13 anos e um dia, ele se torna responsável com as coisas de Deus, obrigatoriamente a cumprir os mandamentos do Eterno. E ali a família dá um nome para ele. Mas ao nascer, ele também recebe um nome. Então ele recebe um nome vinculado às clipot, e ele recebe um nome nessas circunstâncias que eu estou falando. Agora, dentro do corpo de Adão, ele tinha um nome. O que acontece? Você tem, imagina aqui, é fácil você pensar com a tua mão. Você tem a mão direita e tem a mão esquerda. Tecnicamente falando, o que essa mão aqui tem, essa daqui também tem. Você vê que tem os dedos, tendão, músculo, osso, essa inervação, tudo é igual, tá? Só que considere que uma pertence à direita, e é a direita, a outra é a esquerda. Então tá assim, ó. Você tem o Adão de cima e você tem o Adão de baixo. E um é relacionado com o outro. Você tem a tua alma de baixo e você tem a tua alma de cima. Embaixo, se você pertence aqui, aquela bolinha de gude que era você, se ela estava lá perto do umbigo do corpo desse Adão de cima, você estará na mesma localização no Adão de baixo, tá? Igual. Então, este Adão é chamado de Adão Bilial. E este aqui é o Adão Santo. Então, em cima, embaixo. Todas as coisas que Deus fez, Ele fez em contraparte. Você tem masculino, feminino, e você tem o de cima, o de baixo, você tem a parte da tua alma de cima e tem essa parte que é abaixo. Para quando a pessoa morre, vai perguntar para ela qual é o seu nome. Geralmente, ela não sabe o nome dela. Como ela não sabe o nome, aí vai acontecer uma coisa que se chama espancamento no túmulo.
São anjos específicos do Eterno que vai lá e devolve a nefesh, ou seja, a alma naquele corpo. Ele cava um pouco mais a cova para que essa cova fique do tamanho da altura deste corpo. Tá certo? Aí este anjo vai pegar este corpo e vai bater. O que acontece? Se essa pessoa sabe o nome dela, então é sinal que ela cumpriu de fato as coisas de Deus, e esse apego das clipote, ou seja, essa casca negra que penetrou nela, que modelou tudo, isso daqui tem que ser tirado. Quando você vai tirar alguma coisa, você não bate para poder soltar. Então o anjo tem que pegar esse corpo e bater para poder soltar. Só que quanto mais as pessoas estão afastadas de Deus, esse espancamento vai ser muito mais doloroso, porque vai ter que apanhar muito para poder soltar essa negritude, tá certo? E aquele que está num nível que cumpriu com Deus o bom serviço, praticamente vai ser indolor, porque ele vai bater ou chacoalhar, vai soltar. Deu para entender isso? Ok, isso aqui causa medo em muitas pessoas, mas todo mundo vai passar por isso, tá? Ok, tiraram as cascas. Agora veja, o que é que Deus faz com este povo quando eles saem e começam a entrar nesse deserto? Eles recebem a proteção da nuvem de glória e também recebem o guia daquela coluna de fogo. O Itró, ele conseguiu fazer a distinção entre as divindades que ele conheceu, as divindades que estavam no mundo. Então ele conhecia todas elas e percebeu que o eterno Deus, o que ele fez neste mundo e a forma como ele estava trabalhando com este povo chamado os hebreus, era diferente de tudo e de todas as divindades que ele conheceu. Que escolha que ele faz? Eu vou abandonar tudo isso aqui e estou indo lá para aquele deserto, porque eu vou me render, eu vou me juntar com esse Deus. Nesse sentido, ele é conhecido como o primeiro Benei Noach, literalmente falando. Porque ele chega para Moisés e ele vai, portanto, falar para Moisés que ele ouviu lá na terra dele as maravilhas que Deus tinha feito e que ele queria servir a este Deus. Aí tem um detalhe. Moisés fala assim: meu sogro, fica com a gente, que aí você vai viver todas essas coisas, você vai poder viver com a gente. A resposta que ele deu: não, eu não posso. Eu tenho lá os meus afazeres, eu tenho lá a minha localização, o meu povo, então eu vou servir este mesmo Deus lá. Deu para entender isso? Essa ideia que ele está falando, ele está dizendo que ele não precisa fazer parte de Israel. Tecnicamente falando, nós que nascemos não judeus, nós não precisamos nos converter para o judaísmo. Existe conversão? Existe. Há critérios? Sim, há critério. Mas há necessidade para nós, para que a gente para que a gente se converta ao judaísmo? Não há necessidade. Por quê? Porque para nós, Deus trata diferente. Para o judeu, são 613 mandamentos. Para nós, são apenas 7 mandamentos, que com os desdobramentos deles, vai dar uns 70 mais ou menos. Por outro lado, tudo aquilo que a gente queira fazer dos mandamentos que estão lá na outra composição, se a gente faz da forma que a lei judaica orienta, se a gente faz do jeito correto, certo, com a intenção de coração,
é recebido por Deus, tá? Maimônides, por exemplo, o Rambam, ele explica assim, e outros também explicam. Então agora a gente vai compreender uma coisa interessante por um lado e meio complicado para você entender por outro. Se não entendeu ou ficar dúvida, você pergunta. Existe salvação para a alma da pessoa? Deus exige salvação para a nossa alma? Isso é uma pergunta. Não sei se você vai responder certo, então não vou pedir para você responder. Mas se eu perguntar de novo, você vai levantar a mão e vai dizer assim: sim, existe salvação para a nossa alma. Por que você vai responder assim? Porque desde criança, quando a gente ia na escolinha, a gente via o símbolo da cruz na parede. E aí, você nem sabia o que era aquilo. Você vai andando pela cidade, pequenininho, criança, você vê aquela igreja enorme, geralmente na famosa Praça Matriz. Toda cidade não tem uma igreja matriz, uma igreja católica, matriz, e ela não tem o sino, não tem a cruz. Então tudo isso, desde criança para a gente, vai mostrando a figura religiosa. E por trás dessa figura religiosa está um termo também religioso. E por trás desse termo religioso vem a abordagem de Salvador. Salvador de quê? Da tua alma. Agora, a Bíblia hebraica, ela não fala de salvação para a alma. Não tem. Mas espera aí, como que não tem? E o inferno? Todo mundo vai passar pelo inferno. Só aqueles que foram muito... Só que esse inferno que a igreja criou, ela criou o inferno num sentido assim: todos aqueles que não estão com o Salvador vão para o inferno e estão separados de Deus para sempre. A outra igreja, chamada Igreja Mãe, que é a católica, ela fala do inferno e coloca no inferno um estágio antes, que é o purgatório, que ali a pessoa passa por uma melhora, ela possa escapar desse inferno de separação, tá? Essa fórmula do purgatório está mais próxima da literatura judaica, porque o judaísmo fala do Gehinnom. O Gehinnom, ele é um lugar em que as almas que obtiverem méritos, elas vão passar ali um tempo que pode ser no máximo de 12 meses, ou seja, 1 ano no máximo. O que ela vai passar ali? Para que ela tome consciência das atitudes erradas que ela teve aqui na Terra. E aí ela pode seguir o processo que Deus tem determinado, que é o processo de chegar no paraíso. Ok? Quando nós éramos evangélicos, aqui um dia o Eterno falou para a gente que ele não podia falar naquele momento sobre aquele assunto, que era a questão do paraíso. Mas aquele dia ele falou assim: mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão equivocados sobre o paraíso. Não sei se vocês lembram disso, tá? Foi num dia aqui, culto público, todo mundo aqui, o Eterno falou isso. Vocês vão ficar... E outra coisa, ele disse que o paraíso não era naquele céu lá em cima, que o paraíso era aqui mesmo, perto da gente, tá? Quando nós entramos no judaísmo, o que a gente começa a perceber? Que esse paraíso é do jeito que ele tinha falado aquele dia pra gente. Isso é chamado Gan Eden. O Gan Eden, o jardim do Éden, nesse sentido, é esse retorno que a nossa alma vai fazer. Só que para ela entrar lá, ela não vai entrar já de uma vez, porque a gente, quando entra aqui nessa terra, a gente se contamina tanto, e que nem sempre, com o dia da nossa morte, a gente conseguiu acertar os ponteiros desse relógio, pagar o que a gente deveria pagar. Então, é preciso cumprir algumas outras coisas. Por exemplo, existe no judaísmo o que se chama reencarnação.
E a reencarnação é uma das fórmulas usadas para poder permitir que essa alma tenha condições de entrar no Guerrinom. Tá? Aqui já é uma diferença grande, porque você aprendeu na religião que a pessoa vai para o inferno como uma punição porque ela não aceitou o Salvador. E aqui nós estamos dizendo, pelo judaísmo, que o Guerrinom, ele é um lugar para tirar essas cascas que a gente ficou totalmente grudado nelas, tá? Só que acontece que nesse período são apenas 12 meses que a pessoa vai passar por ali e ela vai conseguir, no decorrer desses 12 meses, conseguir dar sequência no caminho a fim que ela chegue nesse Gan Eden, que é o paraíso, tá certo? Também acontece que tem pessoas que ela aprontou tanto, e o grau dela, quando há essa separação de corpo e alma, o grau dela de maldade é tão grande, que ela já é condenada diretamente a uma aniquilação, a um afastamento completo de Deus. Tá? Isso já seria o que o evangélico fala, que uma pessoa que morre sem o Salvador, ela já está separada de Deus para sempre. Isso ele fala. Nesse caso aqui é diferente, não é porque não aceitou o Salvador, é por causa do tipo de maldade tão grande que essa pessoa fez, mas aí tem que ser um tipo de maldade muito grande mesmo, tá? Porque Deus dá muitas condições para a pessoa se encontrar. Então antes de entrar nesse Guerrinom, se a pessoa não tem mérito, ela então vai ter que passar por um processo que pode ser a de reencarnação. Aí tem todo um processo para poder ver quais são os tipos de reencarnação que vai ser para ele. Por quê? Porque vai ser de acordo com o nível de pecado. Agora veja bem, a gente aprendeu também na igreja que não existe pecadão e não existe pecadinho, que não existe nível de pecado, que pecado é um só. O judaísmo já vai te ensinar, há nível de pecado sim, porque quem estava naquele corpo de Adão, na cabeça por exemplo, e naquela queda lá, naquela explosão, quem estava lá em cima na cabeça, ele também quando cai, ele cai muito mais baixo no mundo das clipote. A gente tem um ditado popular aqui que fala assim, quando a gente vai brigar com alguém, quando criança vai brigar com alguém, aí fica com medo daquele que é grandão e o outro que é pequenininho, né? Qual é o ditado aí que fala? Que quanto maior a pessoa, maior a queda. Então, esse é o sentido. Quanto mais alto, como membros do corpo de Adão, uma alma está, né, se ela caiu nessa explosão, ela também cai muito mais alto. Então, significa que o grau dela de participação no pecado também é grande. Se é grande, vai exigir um tratamento diferente, porque é diferente aquele que faz poucas coisas e aquele que faz muitas coisas, tá? Também é uma diferença bastante acentuada aí. Outra coisa, pelo menos para o judeu, uma coisa que a gente aprendeu no passado e achava que não era possível. Por exemplo, existe reencarnação fora do corpo humano? Do jeito que eu estou falando, você vai ser tentado a falar que existe. E de fato existe mesmo. Existe reencarnação em pedra, em folhas, em árvores, na água e na terra. Geralmente, quem reencarna na água, ele é porque ele foi assassino, derramou sangue. E geralmente, a reencarnação está sempre próxima à cachoeira. Aquela água que fica batendo ali
fica sufocando a pessoa. Mesma ideia quem tenta morrer por asfixia. Na água também vai ficar ali, vai tentar levantar, a água já te joga para baixo. Tenta levantar, te joga para baixo. Na folha, a pessoa está ali na folha. Bate o vento, ó, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Isso é um cansaço enorme. Só que como a gente tem um pensamento, igual eu falei semana passada, muito materialista, e a gente não entende o que é a alma do homem, da pessoa, nós temos dificuldade em entender como é possível essa alma entrar numa folha, numa árvore, numa água, numa terra. Você tem o mundo dos minerais, você tem o mundo dos vegetais, você tem o mundo dos animais e você tem o mundo do homem. Imagina você como homem. Então o homem é aqui em cima, o mineral está aqui embaixo, debaixo da terra. Imagina que você come algo do mineral na terra, e que ali porventura estivesse uma alma encarnada, reencarnação na terra. Se o homem comeu, o homem não é animal, então veja que ele subiu de nível. De cá embaixo ele passou lá para o andar de cima, ele pulou andares. Mas o normal é subir de andar para andar, tá? Isso tudo é um processo de acordo com a maldade da pessoa, ou da ruindade, do grau altíssimo. Também já falamos, o assunto é extremamente complexo, tá? Você não é obrigado a saber disso. Estou falando só para você ter noção, para perceber a diferença das divindades. Essa é a diferença que o Itró fez. Porque ele conhecia os sistemas existentes para aquela época. E é isso que eu quero que você entenda. Que Deus não exige salvação. Se não exige salvação, como que toda pessoa que está na terra volta para Deus? Como que volta? Primeira coisa, qual a atitude que Deus fez? Toda alma, antes de entrar num corpo nascido aqui na terra, o que acontece durante os 9 meses que ela está formando na barriga da mamãe? Um anjo do Eterno ensina para ela toda a Torá. Então isso é justo, porque quando você nasceu, você já nasceu com uma Torá dentro de você. Só que você não lembra dela. Mas quando você começa a puxar a tua alma para cumprir coisas que são boas, e tudo que é bom está relacionado com coisas de Deus. Estender a mão, fazer o bem, ajudar pessoas, levantar pessoa, tudo que você faz para o bem aqui está relacionado com a Torá. E conforme a pessoa vai fazendo isso, ela vai endireitando a alma dela, puxando para um lado que ela vai estar vinculada em raízes com Deus. Dá para entender? É por isso que as pessoas não necessitam de um Salvador. Porque a salvação, que é o conhecimento de Torá, já está dentro dela. E conforme ela vai se moldando pela Torá aqui em terra, ela já está em retorno, em ligação novamente com Deus. Deu para entender? Isso aqui é importante você compreender. Porque as pessoas, existe a figura do inferno tão infernal, que quem está dentro da igreja, sabe por que não sai? Tem um monte de gente que vive na igreja, são extremamente infelizes. E também não serve a Deus, não. E por quê? Por que ela não sai? Por que ela mantém uma imagem de que ela é de Deus? Ela é de Deus só porque tem uma carteirinha? Ela é de Deus só porque ela está ligada a uma imagem religiosa? De igreja tal, de placas? Não tem sentido isso. Mas ela acha que sim. E como ela está ligada nisso, ela foge desse aqui, do inferno. Porque esse inferno aqui é aquele duro. Você caiu para cá, ó,
ele corrói, ele acaba com tudo. Entendeu? Por isso que é importante que a igreja coloque essa prática do inferno. O judeu, esse inferno, ele é algo necessário, ele é bom para o homem. Infeliz do homem que morre e não tem mérito para passar pelo Guerrinom, o chamado inferno. Então o inferno, ele é uma coisa boa para nós, porque é através dele que essas cascas que nos envolveu, que envolve neste mundo que nós estamos, é ali que vai ser tirado o resto. Por quê? Porque para onde você vai seguir como alma nesse mundo das almas, você não pode ter as sujeiras que foram adquiridas aqui. Deu para entender? Tá. Agora, só porque você sabe disso, você vai ficar aí querendo falar com o evangélico, com o católico, que não tem necessidade de Salvador, que é isso que é agradar? Você vai arrumar confusão à toa. Porque não adianta. Se a pessoa está ali vivendo a vida dela, uma boa vida, deixa ela viver na boa vida dela. Quem vai despertar para esse tipo de verdade é o próprio Deus. Ele vai despertar a pessoa, ela vai começar a te procurar e perguntar, e vai ser assim. Ou seja, como que o Itró foi desperto? De ouvir falar. Ele ouviu e também viu. Ele chegou lá, peraí, eu ouvi essas coisas, eu vou lá para comprovar, eu quero ver quem é esse povo. E quando ele chega lá, esse pessoal todo que saiu do Egito, onde eles estavam? Primeiro, eles eram vistos a olho nu? Não. Por que não? Porque a nuvem de glória de Deus era que nem uma cabana, cobria totalmente. Ninguém via esse povo no deserto. Assim como você olha para o céu e vê a nuvem, imagina uma nuvem, claro que imaginação mesmo, uma nuvem desse tipo que cobre todo esse povo, envolve esse povo nesse deserto. E aí, como que ele fez? Onde você vai achar a porta? Ele chegou lá perto e agora? Moisés! Ele gritou. Se um adversário, se uma nação vizinha pegasse um arco e flecha ou uma lança e mandasse em direção àquela nuvem seria que nem um concreto. A lança bate, não penetra, escorre no chão. Mas quando o Itró, o Jétro, chegou lá, ele escreve um bilhete. Eis aqui que sou o Itró, o teu sogro. Estou aqui com a tua mulher e os teus 2 filhos. Queremos te ver. Ele coloca a mão, só que a mão dele passa por dentro. Falei, mas peraí, você falou que uma lança, uma bola de canhão, não tinha canhão naquela época, mas se fosse uma bola de canhão que caísse lá, para aquela bola, a bola não iria passar. Mas nesse caso do Itró, a mão dele penetrou como se fosse nuvem mesmo. O avião não passa no meio da nuvem? Seria a mesma coisa. Então a mão dele era um avião que está passando no meio da nuvem. E o bilhete dele, alguém do lado de lá pegou. E viu que era para Moisés, levou para Moisés. Aí Moisés veio receber e trouxeram eles de fora para dentro. Tá? É isso que acontece. Nós viemos de fora, nós fazemos parte das 70 nações. E nós vamos entrar, nós vamos para dentro. E estando para dentro, depois nós vamos voltar para fora. Porque o nosso lugar é semelhante ao de Itró. Cada um das nações é chamado para fazer parte deste povo judeu, porém não há necessidade em que a gente viva como judeu. Nós vamos viver na nossa terra, no nosso Brasil, diante da nossa cultura, mas aliado pela Torá com este povo que é o povo da Torá. Deu para entender? É isso que acontece. E como a gente veio da religião, é importante a gente compreender que aquilo que a gente aprendeu como salvação, você lê ali Salmos, por exemplo,
Você vê ali Davi falando, salva-me, ó Deus, Deus da minha salvação. Mas peraí, que salvação é essa? Você vai confundir essa salvação com a salvação do Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar. Não é a mesma coisa. Salvação do Filho de Deus que morreu na cruz para salvar alguém, isso é o conto da religiosidade. Deus não exige salvação espiritual para a vida eterna. Para entrar na vida eterna pós-morte, Deus não exige que você se renda a um Salvador como Jesus, nem a um santo de igreja, nem a ser devoto de qualquer tipo de santo, nada disso. O que Ele exige é que você faça um retorno para Ele, mediante o quê? Conhecimento de Torá. Muitas pessoas estão vivendo com Deus sem saber o que é Torá. Pessoas, pode ser até um vizinho seu. Eu estava ouvindo uma música de um cara aí, ele fez uma música muito bonita, muitos anos lá atrás. E aí, um homem que era pastor, é pastor até hoje, esse cara era um drogado, que ficava perdidão na rua drogado. Esse homem, como pastor, lá na época, foi lá, cuidou desse cara e trouxe esse cara para dentro da casa dele. Esse cara recuperou, saiu das drogas verdadeiramente, e o que ele tinha como habilidade para ele? Uma voz bonita, inteligência, tocava variados instrumentos. Então o que ele se tornou dentro da igreja desse pastor? Um cantor e compositor. Que música que é? Vocês já ouviram uma que chama Gênesis? Ela começa dizendo assim, ó: você me pergunta quem sou, onde estou, para onde vou, sou nascido de Deus, estou no centro da tua vontade. Ali ele fala corpo, alma, espírito, tá? Então essa letra que ele criou, a música que ele colocou, depois ele deixou essa igreja tal, e já é outros 500. O que eu estou querendo dizer é que não é comum você encontrar, dentre os religiosos, alguém que pegue alguém na rua e traz para dentro de casa. Por exemplo, eu tenho um casal conhecido aqui em Vinhedo, que é de uma igreja, são pastores. Já conheço essa turma há mais de 20 anos. Sabe qual é a marca desse casal? Eles acham crianças, mais crianças, tipo 5, 6 anos, maltratados lá fora na rua, eles trazem para dentro da casa deles, cuidam como pai e mãe, inclusive essas crianças chamam eles de pai e mãe, cuida deles com escola, com um quarto dentro da casa, como filho. Aí quando essa pessoa namora e casa e vai curtir a vida deles, aí vai para lá, aí eles vão lá e pega outra criança e põe dentro de casa. Você faria isso? Quantos que estão dentro da igreja que tem essa coragem, que ama tanto um ser humano que vai lá fora, pega alguém? Quem que faz isso? É raro, muito, 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 muito raro. Igreja, de uma forma geral, ela não ajuda a pessoa. Pode ver, a grande maioria não ajuda. Os dízimos que são dados na igreja, praticamente, eles vão guardando, 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 sabe para quê? Para comprar casa e fazer um prédio bonito, para deixar aquele prédio lindo por dentro, para comprar casas ao redor, para fazer estacionamento, para fazer sala para criança, tal. Mas muitas pessoas são ajudadas, mas a grande maioria não são ajudadas. Agora, tem muitas igrejas que elas pegam dinheiro, por exemplo, tem uma que lá em Santa Catarina, com a enchente que deu, o que esse pastor fez? Ele pegou o dinheiro
e foi lá, em 3 famílias, ele fez a casa nova para aquelas 3 famílias. Colocou a casa novamente todinha mobiliada. Isso é um papel de igreja. Não me lembro se é no Rio de Janeiro, também um pastor que tinha lá, sabe aquelas igrejas que tem aqui tem gente que manda sobre eles, tá? Estão associados como se fosse um partido. Então, o que esse pastor fazia? Ao invés de ele ajuntar dinheiro e guardar dinheiro lá como igreja, ele ia juntando, deu para comprar uma casa, ele vai lá, comprava uma casa e pegava uma família da igreja que não tinha casa, pronto, agora você tem casa. Ou então eles se ajuntavam, compravam material, iam lá e faziam a casa. Isso é bonito, isso é justo, Então eu estou fazendo justiça de muita gente que faz, mas a grande maioria não faz, não ajuda e não faz isso que eu acabei de falar dessas pessoas, que vão lá fora, pega o doente, traz para dentro de casa e cuida deles. Tá? Então a questão para a gente compreender é que cada pessoa, cada ser humano, aí vem aquela palavra que nós recebemos de Deus em 1997. Ensine a minha igreja que o maior inimigo deles não são os demônios, não é o diabo. Agora a igreja ensina que o maior adversário deles, dos seus membros, é o diabo. E Deus falou para a gente em 97, ensina que não é o diabo, que o maior inimigo de cada um de vocês é você mesmo. E vimos na passagem de ano judaica deste ano, o texto que eu trouxe da palavra medabê, se eu não me engano, já não lembro a palavra. A palavra em hebraico, que a tradução dela é ilusão. Está lá no livro Anatomia da Alma, do Hein Kramer. Ora, aquilo ali que está sendo falado é a mesma coisa daquilo que ele falou em 97. O homem, por causa da ilusão, ele acaba sendo o seu próprio mal. Ele é, para ele, o próprio mal. É a mesma coisa. Esse ano a gente fez a união lá de 97 com hoje. Então hoje a gente grudou, juntou uma coisa com a outra. Tá? Agora eu estou querendo dizer que com essa paraxá Itró, você possa pensar assim: alguém aqui lembra quando você, porque todos nós fomos de igreja evangélica ou de igreja católica, quando você foi para a igreja, vocês lembram? Eu, por exemplo, eu lembro do dia que eu fui pela primeira vez, foi em 1983. Vocês lembram o dia que vocês foram? A dona Sebastiana tá comigo desde 97. Ela deve, não sei se a senhora lembra disso que eu acabei de falar, mas começou lá naquela garagem na casa da Roseli, 1997. Ensine a minha igreja que o maior inimigo de vocês não é o diabo, é cada um de vocês. Tá? Então, gente, o Itró, ele está mostrando o quê? Que ele vai lá, compreende, aí ele volta para o lugar dele e ele vai dar a mesma continuidade. O que ele teria aqui com Deus, ele mantém aqui nessa organização. Acontece uma coisa, vou dar um exemplo aqui da avó, que ela falou para mim ontem. Estava ouvindo a música lá no quarto, né? E aí ela comentou assim, a música é tão bonita, foi isso que ela falou? Fica ouvindo, prestando atenção, está lá fazendo a costura dela, faz atenção que até emociona. E o que eu falo para você, e que o Eterno já disse para nós também em variados momentos, é que o nosso lugar de adoração, ele não é dentro da igreja, dentro da congregação, dentro de uma sinagoga. Nós estamos ligados com Deus,
Quem tem condições deve todo dia separar um momento para poder ter esse encontro com Deus. Por quê? Quando você acorda de manhã, você alimenta teu corpo. Como? Com um cafezinho e com um pãozinho. Na hora do almoço, você alimenta teu corpo com a comida. Quem tem maiores condições, come melhores coisas. Quem tem condições mais simples, come uma comida mais simples, mas tudo é comida. Chega à tarde, muitos têm o costume de café da tarde. Aí chega à noite, tem a janta, e chega mais à noite, tem o café da noite. Então você tem café da manhã, almoço, café da tarde, janta e café da noite. 5 refeições no dia. Você alimentou a tua carne física 5 vezes ao dia. E se você não faz isso, no outro dia, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que fica mole, não consegue trabalhar direito, então se sente fraco. E se você fica 3, 4 dias sem fazer essa alimentação, a pessoa pode até desmaiar. Só que nós não temos o corpo físico tão somente. O que alimenta, o que é verdadeiro em nós, é a nossa alma. A nossa alma, ela precisa receber um alimento que é espiritual. E a gente precisa aprender a ter um relacionamento com Deus. A música, ela serve para isso. Olha, já falamos de salmos. É indicado que todo dia a pessoa... Que hora que é lá? Ah, não estou vendo aqui. 11 horas. 11h10. A pessoa, ela lê salmos. Por quê? Porque essas palavras do salmo, elas foram escritas por Davi, que está relacionado com o tipo de vida que ele teve e com o tipo de energia que ele vivia com Deus. Essas coisas é passada para essas palavras do salmo. E este salmo existe num sentido que esse livro aberto em cima das nossas cabeças, no ar. Quando você lê, você traz essas palavras, a tua voz se liga com essas palavras do livro e ela vai energizar o teu corpo. Então ela vai trazer bênçãos. Pode ser cura física, pode ser cura espiritual e pode ser conselhos diversos para a gente em todos os níveis. Deu para entender? Quem tem um pouco mais de tempo, ele pode se dedicar ao estudo da Torá, tá? Quem não tem esse tempo, porque precisa trabalhar, tendo um horário comercial para trabalhar, geralmente ele entrou lá de manhã, vamos supor aí o horário comercial, das 8 às 6 da tarde. Geralmente a pessoa, depois que ela entrou ali, ela está tão ligada com aquele momento, que ela não se liga a Deus, embora ela está ligada com Deus, mas ela não pensa, é como se dissesse, não dá tempo, entendeu? Aí ela costuma passar um dia todo sem ter um contato com Deus. Agora, porventura, não sei quantos de vocês também estavam num dia, quando nós ainda éramos igreja evangélica, também Deus disse para a gente que Ele queria que você chegasse num ponto de, mesmo estando lá no local do teu trabalho, sem atrapalhar o teu trabalho. Por exemplo, uma pessoa está aqui trabalhando com o computador, fazendo os cálculos do trabalho. E nesse mesmo tempo, sem interferir nesse trabalho, o Eterno falou o quê? Que os olhos da pessoa iriam se abrir e ela iria, em espírito, estar relacionando com Ele. Ou seja, iria viver essa vida paralela. Ao mesmo tempo, a parte dela estaria fazendo o trabalho sem roubar o patrão. E ao mesmo tempo, ela estaria convivendo em espírito, como se ela estivesse ali tendo uma visão, estando com Deus. Não sei se vocês lembram disso. Mas essa é a ideia. Também tem uma coisa que o rabino, o Ramban, com N no final, que é Narmanides, o Narmanides,
ele fala de você separar 1 hora do dia para você se apresentar com Deus. Isso aqui nós também tínhamos recebido de Deus lá atrás também. É uma técnica judaica? É, mas nós já tínhamos isso como igreja evangélica. Porque Deus já tinha falado isso para a gente também. É difícil? É difícil. Por quê? Porque quando você está falando com Deus, nós estamos acostumados, quando a gente fala com alguém por telefone, você está ouvindo fisicamente a voz da pessoa. Quando você está falando com alguém ali, você está vendo o corpo da pessoa. Você fala, ela ouve, ela fala, você ouve e vai tendo essa troca. Mas quando você fala com Deus, nem sempre você está tendo resposta. Imagina você estar ali falando com Deus, a grande maioria. Vou dar um exemplo aqui do nosso meio, não vou falar o nome da pessoa, para não expor. Então, essa pessoa, todos vocês conheceram, era aqui do nosso meio. A mãe dela tinha morrido, e ela sozinha lá em casa, estava lá arrumando cozinha, aí deu aquela vontade de se unir a Deus. Ela parou tudo, foi lá no quarto. Tem gente que tem costume de se ajoelhar, tem todo um comportamento, outros é de pé, outros deitados, aí é com cada pessoa. Ela parou e ficou lá falando com Deus, falando. Ela foi colocar em prática também uma palavra que Deus falou aqui para nós. Ele diz assim: eu quero que vocês entendam a semelhança de uma antena parabólica. Vocês lembram disso? Então ele fala, a antena recebe o sinal. Então o sinal vem de Deus. A antena, você vai captar o sinal que vem de cima. E conforme você capta esse sinal, você está conversando com Deus. Mas ele disse, eu quero que vocês conversem comigo, não como antena, que necessariamente recebe o sinal, porque eu quero que vocês mantenham essa função, mesmo que não sinta o sinal. Aí, ok. A pessoa para, vai lá, deixa a cozinha do jeito que está, vai lá, para e começa a conversar com Deus, tal. E isso ela mesma me contou, tá? E aí ela diz assim, Deus, e ficou paradinha, esperando o sinal. Ficou ali, mais 5 minutinhos. Não teve sinal nenhuma, não ouviu nada, não viu nada, não teve essa resposta de sinal. Aí ela lembrou, a louça está lá, a cozinha está lá para arrumar. Aí ela levantou e foi fazer. Então, as pessoas, de uma forma geral, elas agem assim. Se não tem sinal, se você tem o sinal, você fica ali. Se não tem sinal, vou limpar a casa, vou lavar roupa, vou varrer lá fora, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou assistir um filme. O problema não está em fazer as coisas dentro de casa, não está em assistir um filme, sair no shopping, não tem nada a ver essas coisas, isso faz parte do nosso dia, inclusive é bom que a gente esteja vinculado com todas essas coisas, mas a questão é que quanto mais afastado você mantém o teu dia, de literalmente uma experiência com Deus, você vai se acostumar a ficar afastado. Isso aí Deus fala para a gente há muito tempo atrás. O judaísmo fala isso como conceito, porque eles aprendem desde pequeno a estudar a Torá, tem toda uma liturgia, uma forma. Até as rezas judaicas que começam de manhã, abrir o olho, já começa falando com Deus. A ideia de lavar as mãos com a água, por quê? Lembra que eu falei desse mundo das clipotes, essa negritude que nos envolve? Quando a alma devolvida ao nosso corpo de manhã, o que Deus faz? Se porventura a gente foi envolvido com essa casca escura em nós, de sujeira, Ele manda para a ponta dos dedos. Então quando a gente molha a mão na água alternado, 3 vezes mão direita, esquerda, direita, esquerda, retira essa sujeira. Porque a água, Deus estabeleceu que tem esse poder. Porque água é luz. Limpou. São favores de Deus. Então, quando a gente
pensa assim, aí essa ideia, quem tem condições de ouvir uma música, ouça a música, no teu horário de trabalho, na hora do intervalo. Mesmo assim, olha, você está dirigindo lá, ó, tá? Você está dirigindo um caminhão. Se não tem ajudante ali com você, ou mesmo que tenha um ajudante, ele está quietinho, curtindo aí a estrada, você está com a cabeça ativa. Você pode levar o teu pensamento com assuntos de Deus. Você está trabalhando, não está roubando o teu empregador e está em comunhão com Deus. Quem está costurando, como a avó, lavando, fazendo almoço, lavando uma roupa, fazendo isso e aquilo, a pessoa tem que entender que o mundo espiritual precisa de relação com você. Às vezes a pessoa pensa que é só pegar o livro e ficar lendo. Aqui no Brasil é um problema isso, porque a grande maioria do povo não lê, não gosta de ler, não aprendeu na escola a leitura. Quem gosta de ler é um prazer. Aí ele vai ter sede da literatura que é a Torá. Ele vai ver outros assuntos, porque ele gosta de ler, ele gosta do conhecimento. Agora, para quem não gosta de ler, tem os sites. Canal Contraste, por exemplo, canal do Eliyahu Haskell, o Yaakov, tem vários canais no YouTube que você pega aulas de conteúdos, que seja 10, 15 minutinhos, a aula que ele dá ali, você está alimentando o teu dia. Você não vai ficar só com café da manhã, almoço, café da tarde, janta, café da noite, que alimenta o físico. Você tem que alimentar a alma, tem que manter a alegria, porque o verdadeiro você não é esse que você pega e acaba dando as doenças que estão no corpo. O verdadeiro você é o que traz vida a esse corpo, que é a alma. Por isso que é importante compreender essa questão que o Itró colocou. Ele veio e chegou, mas ele retornou para o lugar dele, levando isso daqui. Então você recebeu a Torá do Eterno, aprendeu que você vai ficar conectado com Deus, aí a condição é de cada um, tá? A condição é cada pessoa. Tem gente que foi capacitada por Deus para ler um texto e compreender. Porque é fácil estudar a Torá? Não é. A Bíblia em si, lá no tempo de católico, de evangélico, é difícil. O povo entende. Se você não ter estudos outros paralelos, é complicado. Mas é possível ter um entendimento intelectual daquilo que está ali? Sim, também é. Agora, é muito melhor você ter uma condição espiritual. Mas para ter essa condição espiritual, você precisa ler outras coisas também. Tá? Agora, se você não tem essa condição em você, você não teve condições de ir para a escola, de estudar direito, de desenvolver esse lado racional, você acha que Deus vai te cobrar isso? Ele vai cobrar de você algo que não está em você? Ele não cobra. Mas ele vai cobrar de você aquilo que você pode dar. Entendeu? Agora, as pessoas são muito espertas. Elas não gostam de se esforçar. É muito difícil. A pessoa acha difícil. Se é difícil para ela, então quando você tem uma aula com o rabino, o exemplo que eu estou dando, pronto, ele já estudou, ele gastou muito tempo da vida dele lendo, estudando, aprendendo aramaico, aprendendo hebraico, aprendendo cabalá, aquelas coisas todas. Ele vai te passando a informação mastigada. Para quê? Isso daqui é você ir lá, é você o Jetro, que foi lá no acampamento, você recebe o alimento, volta para a tua casa. Então acordou de manhã, você vai trabalhar. Durante o dia, pensa uma coisa ou outra, porque querer exigir que você vai chegar em casa de noite, tomar um banho, comer, e ir lá
pegar uma Torá e começar a ler, e ler comentários, e ver isso, aquilo, não adianta, a pessoa não vai fazer. Vai ser cobrado dela isso? Não. Mas durante o dia que ela eleve o pensamento dela com Deus, isso vai ser cobrado. Porque você, antes disso, você não é um ser de corpo. Não é. Embora o que parece que a pessoa seja é corpo, a verdade é que o que mantém esse corpo é a alma. Tanto é que quando a alma sai do teu corpo, o que acontece? Você morre. Então o que de fato é vivo é a alma, não é o corpo. Só que as pessoas invertem. Elas tratam do corpo, porque o corpo precisa ser alimentado, aí ela precisa trabalhar, porque esse corpo precisa ser guardado pela casinha. Então você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro, você tem que ter celular, você tem que ter computador, você tem que ter mais o que, tem que ter um emprego. Aí tudo isso entra como corpo. Mas cadê a alma? Então o que Deus ensinou para a gente aquele dia é que mesmo no local de trabalho, Ele quer que você mantenha a tua atenção ali e ao mesmo tempo, por quê? Porque é um mundo paralelo, é um universo paralelo, esse espiritual. É um mundo junto com outro mundo. E são coisas diferentes. A tua representação de alma no mundo da alma, você vai viver ali, escutando Deus ao mesmo tempo que você está trabalhando. Ah, não acho que isso é possível. Mas é possível. Sem você perder a atenção. Você já teve contato com um louco? O louco está olhando para você e ele está se relacionando com outro mundo. Ou quem não está totalmente dissociado, né? Quebrado. Às vezes a pessoa está conversando com você e a relação dela está com um mundo paralelo. É isso que a gente precisa aprender. Então a música, quando você senta ali, ó, lembra de colocar a tua mão, palmas virada, para receber a bênção de Deus. É você fechar o olho, começa a respirar profundo, ó. Você vai cantando e deixa a música falar. Sabe o que vai acontecer? Esse é o mesmo processo de uma meditação. O teu cérebro começa a mudar o funcionamento dele. Como? A onda cerebral, ela começa, ao invés de estar uma onda assim, comprida, ó, ela começa a espaçar, ó. E quanto mais ela vai ficando espaçada, significa que você sai do contato real deste mundo. E você passa a ter um contato com o mundo que está fora da cabeça. Entendeu? Isso que é expansão de consciência. Você começa a perceber som. Você começa a perceber ou até enxergar coisas, ouvir coisas. É assim que muitos ouvem uma canção que depois coloca no papel e vai cantar de verdade. É assim que uma pessoa recebe instrução para uma tese, para resolver o problema de uma invenção. Então a pessoa para. Sabia que é nos sonhos que está nessa condição? Os sonhos também servem para isso. A maioria dos inventos, a pessoa recebe a informação em sonho. Porque vem tudo de cima. Então quando você para ali, coloca a mão e respira, de repente você começa a falar: Deus, eu te amo. Você não sabe nem sentir, dar nome, simplesmente de repente você vê que está escorrendo lágrimas. Que seja 5, 10 minutos, você está vivendo, você está se permitindo viver no Espírito. É isso. Já está tarde. Vamos parar. Já está